Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy em conversa com inovadores, líderes e empreendedores que, através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança, se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Temos hoje ao telefone Afonso Van Uden, sócio fundador e CEO na Fattuna, empresa criada em 2015 e dedicada à exportação e comercialização de pescado apenas apanhado no Mar dos Açores. O modelo de negócio e forma de atuação neste segmento permite à empresa criar uma relação muito próxima entre pescadores e clientes ou consumidores finais e, como resultado, fornecer o pescado mais fresco do mercado. Ao longo da sua carreira profissional, Afonso foi colaborador na PT SGPS, consultor imobiliário na empresa Porta Grande, vendedor nas empresas Beer House e L'Oréal e, para além da Fattuna, foi sócio fundador de 3 empresas de compra e venda de ouro, na Reci Golf, lavagem de campos de golfe e na Carro Elétrico. Em 2020, a Fattuna conquistou o prémio de melhor gestor dos Açores. Afonso, bem-vindo ao programa Mestres do Negócio. É um prazer ter-te connosco. Bom dia, Pedro. É um grande prazer estar convosco. Muito obrigado pelo convite e é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, Afonso. A empresa está sediada em Rabo de Peixe, São Miguel, Açores e fornecia inicialmente restaurantes e hotelaria em Portugal e no estrangeiro. A partir de 2020, com o cenário de emergência global, entraram no mercado de entregas ao domicílio. Afonso, vamos começar pelo início deste projeto, o contexto da ideia. Portanto, o que é que vos levou à criação desta ideia de negócio? Eu nasci nos Açores e saí daqui pequeno, com 8 anos. O meu pai, na altura, teve a primeira empresa marítima-turística dos Açores, portanto, são empresas que saem com turismo. Neste caso, era uma empresa de pesca, portanto, eles faziam o catch and release de atuns e de espadins azuis. E, portanto, eu desde pequenino que estou muito ligado ao mar e ia para a doca esperar pelos barcos do meu pai, enquanto estava lá pescava e cruzava-me com os filhos dos outros pescadores e, portanto, sempre desde pequeno tive uma grande ligação ao mar, fiz vários desportos náuticos e, portanto, quando me mudei para os Açores em 2009 para abrir mais um negócio do ouro, porque os Açores têm uma grande cultura no ouro, percebi-me que havia, de facto, uma imagem muito positiva do peixe dos Açores, uma grande variedade de pescado, mas que seria possível fazer mais e melhor. E então, mais tarde, vim para os Açores. Quando cheguei cá aos Açores, para responder à tua pergunta, Pedro, fiz caça submarina, fui pescar e comecei a conviver com a malta de rabo de peixe. Rabo de peixe, porquê que estou sempre a falar em rabo de peixe? Porque rabo de peixe representa 70% da comunidade pescatória das 9 ilhas do arquipélago dos Açores. Okay. E é uma malta muito difícil, é uma malta socialmente segregada de todos os outros miquelenses ou açorianos, mas são famílias muito grandes, têm muitos filhos, têm das maiores taxas de desemprego da Europa nesta freguesia de Rabo de Peixe e portanto é uma comunidade muito especial. Eu sinto-me muito ligado a eles, sou muito amigo da maior parte dos pescadores, faço aqui competições de pesca desportiva, convido os mestres das embarcações para fazer equipa comigo e depois vamos para o Clube Naval de Ponta Delgada para os cocktails e para eles também uma experiência gira, mas fui várias vezes para o mar com eles e apercebi-me que o peixe nem sempre era tratado nas melhores condições. Portanto, tendo aqui um negócio do ouro, em que o João e eu sabíamos que ia ter aqui um crescimento muito rápido e que ia atingir uma maturidade muito rápida, estávamos sempre um pouco expectantes qual é que seria o nosso próximo negócio. E eu sugeri metermos no negócio do peixe. Uhum. Olha, na altura que vocês abriram o negócio, o que é que já existia no mercado e quem é que eram os vossos principais competidores? Bom, a nível de compradores regionais dos Açores, quem cá está a comprar peixe, eu diria que são os nossos maiores concorrentes no ato da compra, porque há um leilão e quem der mais fica com o peixe. E, portanto, obviamente que a nível de concorrência neste negócio começa logo na parte dos compradores, que depois na parte da venda nós temos outro tipo de concorrência. Mas havia e há uma família muito grande, muito conhecida nos Açores, que é a família dos mineiros. Na altura, em 2012, 2013, quando estávamos a finalizar o projeto, muito aqui a ideia de que os mineiros tinham o monopólio da compra do peixe a nível das 9 ilhas. A verdade é que esta família tem sido muito importante também para mim. Eu, no arranque do negócio, apesar de ter muita sensibilidade para o pescado e para as coisas, não percebia nada disto. Fizemos também algumas viagens
para o estrangeiro e para outras empresas para perceber um bocadinho o que é que nós poderíamos fazer aqui de melhor. E na altura, depois do negócio ter arrancado, eu ligava para os mineiros e pedia, preciso de uma caixa de esferovite, como é que se embala um espadarte, como é que o avião fez-me isto, o que é que eu posso fazer? Portanto, os maus da fita que iam-me cortar as pernas foram, na verdade, pessoas importantes aqui também no crescimento da Fettuna, porque perceberam logo de início qual é que seria o posicionamento da Fettuna. E nós somos alguém que não estamos a olhar para o volume. E tipicamente no setor do pescado as empresas entram para o volume. Comprar muito peixe, muito barato e vender muito peixe e trabalhar assim grandes volumes. Nós temos a ideia de que temos que proteger o mar, temos que incentivar os pescadores de rabo de peixe a não exagerar. Descobrem um spot que está cheio de enxarel. Enxarel é um peixe muito bom. Em vez de ficar lá a castigar aquele spot de pesca até extinguir o enxarel e depois o preço cair a pique na lota, quer dizer, ninguém sai a ganhar com isto. Apanhar um bocadinho menos, nós pagamos mais por isso, depois vão para outro sítio. E, portanto, o nosso negócio aqui é claramente um negócio de qualidade. Valorizar o pescado, pescar muito menos e pronto. E, portanto, acredito que as empresas grandes compradoras de pescado nunca nos sentiram como uma ameaça e nós temos feito aqui um trabalho de... Existe sempre este problema em qualquer setor, em qualquer parte do mundo, da ligação da classe política com a ligação da classe empresarial privada, não é? Existe um desfazamento muito grande de realidades entre estas duas classes e normalmente a classe política tem um poder muito grande e influencia diretamente os empresários. Olha, no vosso site, desculpa interromper-te, vocês dizem que vocês mantêm uma grande proximidade com os clientes, ou seja, os clientes fazem as suas encomendas antes do pescado ser capturado. Esta proximidade entre a vossa empresa e o cliente foi implementada desde o primeiro dia ou foi algo que vocês foram aprimorando até aos dias de hoje? Sim, foi implementada desde o primeiro dia, no ato da compra de não termos intermediários para a compra. Nós fazemos a compra diretamente ao pescador. Passa, obviamente, sempre pela Lota Açor, que é a nossa Doca Pesca Cabo dos Açores, portanto é uma empresa estatal que faz a ponte entre o pescador e o comprador, com o objetivo de recepcionar o pescado por parte do pescador, manter o pescado em fresco e depois também com o objetivo de cobrar os impostos tanto ao pescador como ao comprador e gerir também aqui as cotas. Parte da compra, fazer os contratos de venda direta com a embarcação, portanto, nós escolhemos a dedo a embarcação, falamos com o mestre da embarcação, explicamos que técnicas de acondicionamento ele está a fazer no pescado e nós depois, tanto o pescador como o comprador, sabe, imagina, Pedro, que o pargo na semana passada foi vendido em lota a 20 euros o quilo. Nós já temos essa referência de preço dos últimos dias, sabemos como é que o tempo vai estar para os próximos dias, portanto, se estás num negócio, sabes mais ou menos qual é que será a flutuação do pescado. E, portanto, vocês fazem mais do que apenas vender o peixe. Portanto, vocês criam esta relação de proximidade que tem os benefícios a vários níveis com os vossos clientes. Diz-me uma coisa, visão de sucesso. Quando vocês abriram este projeto, o que é que era para vocês a visão de sucesso? Ou seja, aquilo que vocês pensaram que teria de acontecer para vocês poderem dizer que foram bem-sucedidos, talvez nos primeiros 12 meses ou os primeiros 24 meses do negócio? O objetivo era vingar. O objetivo era conseguir levar os nossos objetivos a bom porto, conseguirmos entrar no mundo dificílimo do fornecedor, que é o pescador. São pessoas que estão habituadas a trabalhar da mesma maneira atrás de gerações. E, portanto, este aqui foi o grande desafio, não é? Conseguir entrar dentro da embarcação, não só durante as semanas de formação, mas depois, quando nós saímos da embarcação, ter a certeza que ele percebe as cores, que ele consegue vestir a nossa camisola e perceber o que é que está por trás daquele trabalho todo extra que ele tem que fazer a bordo da embarcação. E, portanto, eu julgo que isso tem sido cumprido, porque cada vez mais as redes sociais são importantes nos negócios. E, portanto, nós temos uma série de restaurantes muito bons e muito conhecidos que fazem referências ao próprio pescador. E isso traz daqui uma autoestima muito importante. Portanto, às tantas começa a criar aqui uma bola de neve positiva, onde o pescador se sente valorizado e pronto, nós vivemos em Ovilhas e existe sempre aqui algum complexo local de que precisamos de apoio, de que precisamos do subsídio, precisamos da ajuda para o transporte, precisamos de ajuda para o preço do leite e portanto existe aqui sempre alguma mão do apoio, do subsídio que a meu ver é sempre algo que é venenoso, que destrói um bocado a economia
E, portanto, nós, em vez de pensarmos em negócios de volumes, temos que pensar em negócios de qualidade e conseguir aproveitar as coisas boas. Portanto, esse foi um objetivo cumprido na parte dos fornecedores. Eu estou sempre a referir na parte do fornecedor, porque é a parte mais importante do nosso negócio. Sem termos esta matéria-prima de topo, não conseguimos a colocar em mercados de topo que precisam dela. E, portanto, o segundo objetivo foi este. Foi conseguir criar um negócio difícil. Tudo o que for negócios de nicho muito específicos não são negócios fáceis. Trabalhar qualidade versus volume. Não é por acaso que há poucos negócios a fazer isto, porque não são negócios acessíveis, ainda para mais, estando dependente do estado do tempo, do pescador, da SATA ou da TAP ao transporte do peixe, do preço do peixe que está a vir da África ou de Espanha ou de onde for. E, portanto, há aqui sempre muitas características e condicionantes à volta do negócio. Olha, e apanhando a palavra nicho que falaste, como é que vocês definiram quem é que iria ser os vossos clientes? Nós percebemos que havia aqui uma lacuna no mercado. A nossa restauração nos últimos, se calhar, 20, 30 anos evoluiu imenso, não é? Antigamente comíamos bem numa tasca e estávamos felizes. Hoje em dia temos um mundo de restauração no Grande Porto e na Grande Lisboa, de uma maneira geral, e no resto do país, com certeza que também. E eles têm aqui um problema, é que imagina que trabalhas, vou usar o pargo outra vez, imagina que tens pargo no menu. O fornecedor típico de peixe compra muito peixe, vai às vezes ter pargo muito bom e vai às vezes ter pargo médio ou até mesmo pargo mau. Se tu és um restaurante como o Kanazawa, o Campai, um Michelin, um Chef Vargas, um Epur, um Belcanto, Fortaleza do Guincho, tu não podes ter aqui um produto que às vezes está bom, às vezes está mais ou menos bom. Cobras imenso aos teus clientes. Portanto, e não existe ninguém no mercado em que, em dias em que o peixe não está em boas condições, não compram peixe. E isso é o que nós fazemos. Nós temos dias em que vamos à lota, em que o peixe que vem é peixe de traineira, ou é peixe de rede, ou é peixe que esteve no mar 3 ou 4 dias e não tem qualidade. E, portanto, o que nós fazemos nesse dia é que nós não compramos. Suportamos os custos desse dia, de ter os empregados todos parados, as carrinhas paradas, as facas nos tojos, e não compramos. Não tem a qualidade nossa que nós queremos. E, portanto, este é o nosso nicho de mercado. São estes restaurantes de topo que querem ter a certeza que têm sempre um peixe de topo. Olha, e diz-me uma coisa, a partir de 2020, creio que foi mais ou menos esta data, o vosso nicho de mercado foi alargado para os mercados de entrega ao domicílio. Que implicações é que isto teve para o negócio em pontos tais como logística, faturação, custos, números de empregados, para poderem alargar o vosso nicho? Nós, antes do Covid, já trabalhávamos clientes particulares. Okay. Tínhamos na nossa sistema de faturação, não sei, 60, 80, 90 pessoas particulares que nos compravam peixe pontualmente. Passado 1 ano e meio do Covid, tínhamos na base de dados cerca de 10 mil pessoas particulares que nos compravam peixe pontualmente. Portanto, foi um crescimento abismal com o Covid. E isso trouxe-nos imensos desafios. Por um lado, correu extremamente bem porque ficámos muito preocupados, porque o peso dos particulares na nossa faturação representava, se calhar, 0,5%, 1% das nossas vendas e, portanto, não teríamos volume de negócio para sobreviver. Em segundo lugar, quando nós anunciámos que íamos fazer entregas ao domicílio, fizemos aqui parcerias com algumas influenciadoras na altura, os próprios clientes começaram a fazer um passo-palavra brutal entre eles, era uma loucura, as pessoas ligavam-nos e diziam, olha, eu sou amigo do Bernardo Matias, pá, será que eu posso comprar o vosso peixe? Quase a pedir, por favor, a meter cunhas. O marketing mais eficaz, não é? O passa-palavra, marketing mais eficaz e com menos custo. Sem dúvida. Nós tivemos um crescimento enorme, nós tínhamos cerca de 30 ou 40 clientes grandes que nos compravam peixe antes do Covid. Após Covid nós tínhamos cerca de 10 mil clientes e, portanto, o volume de vendas aumentou muito, as margens aumentaram porque o preço do peixe caiu a pique. E nós baixámos os preços de venda, mas ainda assim conseguimos melhorar a nossa margem. Nós estávamos com um recebimento médio, que foi um problema, tivemos imensas dores de crescimento de 2015 a 2019, porque quanto mais crescíamos, menos cash tínhamos sempre muito dinheiro na rua, estávamos com um recebimento médio de 40 e tal dias e durante o Covid passámos com um recebimento médio de 2 dias e, portanto, foi de facto importante para nós. Por outro lado, levávamos às vezes 3 dias a fazer faturas de há 3 dias atrás. E, portanto, de repente tivemos aqui um aumento enorme e não estávamos preparados a nível de software para gerir este aumento. Olha, eu sei que vocês, portanto, a nível de clientela e geografia, vocês vendem o vosso pescado nos Açores, em Portugal continental e também no estrangeiro. Podes-nos falar um pouco sobre que países estrangeiros vocês vendem para e como é que a vossa faturação está correlacionada para os sítios onde vendem? Ou seja, quais são os países ou quais são os sítios onde vocês têm maior faturação?
diria que nós temos aqui mais ou menos 15 a 18% das vendas atuais mantêm-se nos clientes particulares, ganharam aqui um peso importante nas nossas contas. A restauração subiu muito após Covid e, portanto, se tem comido, tem canibalizado a cota de mercado do cliente particular. Eu diria que, se calhar, 40%, 50% das nossas vendas, 40% das nossas vendas serão para a restauração e depois temos cerca de 20% a 30% que são para outros distribuidores, outras empresas estilo Fat Tuna, empresas que querem peixe de alta qualidade e que estão em mercados bons. Nós temos clientes no Dubai, temos clientes nos Estados Unidos. Eu diria que estas duas regiões ou países serão as mais importantes para nós e depois vendemos também peixe para alguns países da Europa, mas estes dois mercados são mercados que são muito fortes e, portanto, o que eles precisam é sempre peixe de qualidade e nós, tendo peixe de qualidade, eles estão compradores. Falando em concorrência, em tópicos tais como custo de entrada, conhecimento da cadeia de distribuição, know-how, permissões de cota de pesca em certas áreas dos Açores, etc., quais são, se calhar, os principais 3 a 5 entraves à entrada de novos concorrentes no teu mercado? Eu sinto, quando falas em concorrência, eu penso sempre na venda, nos clientes, não é? E penso sempre em concorrentes a nível da restauração. No cliente particular não sinto que tenhamos. Existem empresas que surgiram também após Covid e fazem distribuição ao domicílio. Agora, vir para os Açores, abrir um negócio de compra de peixe é muito difícil, porque convém é difícil. Eu não quero estar aqui a fingir que a coisa é difícil, mas a verdade é que é muito difícil, porque há muitos compradores. A história de que os mineiros têm um monopólio já acabou, se calhar, há 20 ou 30 anos atrás, bem antes da gente entrar no negócio, e hoje em dia há dezenas de compradores nas várias ilhas. E, portanto, há escassez de pescado de qualidade e o mercado cada vez quer mais qualidade. Portanto, acredito que haja pouco espaço neste momento para entrar aqui players grandes para vir roubar peixe para vender noutros mercados. Muito bem. Eu no vosso site, no que se refere à vossa gama de produtos, eu li atum bonito, atum rabilho, atum voador, patudo, atum gralha, abrótia, boca negra, cherne, lírio, pargo, peixe-porco, raia, salmonete, lula, polvo, caranguejo real, búzio, sapateira, lapa brava ou lapa burra. Como é que vocês caracterizam ou descrevem a vossa oferta de produtos? Nós trabalhamos com todo o pescado dos Açores. Portanto, desde o cavaco, que é não sei se tem a bruxa, nós temos cá o cavaco, que são muito parecidas, mas são bastante maiores, até ao espadarte. Nós trabalhamos com todo o peixe, desde que seja peixe de qualidade. Portanto, o Mar dos Açores tem muita oferta. Nós temos cerca de 100 espécies em que podemos comercializar e nós trabalhamos com tudo. Portanto, nós temos inclusive, podemos fazer pedidos mais estranhos, temos chefes às vezes que nos pedem as bolsas da tinta da lula e nós só mandamos aquilo para eles. Fazemos cortes muito específicos, portanto, não só trabalhamos toda a oferta do Mar dos Açores, como depois podemos fazer algo mais ainda pelo cliente para o ajudar. Muitas vezes os restaurantes têm cozinhas pequenas e, portanto, nós já podemos fazer aqui uma grande parte da preparação, coisa que antigamente o chefe executivo não confiava no vendedor de peixe, não é? Por causa da questão da qualidade. E hoje em dia temos restaurantes muito bons que já nos pedem para fazer parte desse trabalho por eles. E, portanto, é um serviço relevante. Olha, posicionamento ou proposta única de valor ou diferencial competitivo. No vosso site pode ler-se: da mesma forma que os portugueses criaram a técnica de dessalgar o bacalhau para que este não perdesse a sua frescura desde a Noruega até Portugal, os japoneses inventaram o Ikijimi, que permite que o peixe chegue sempre fresco às aldeias mais pequenas do Japão, mesmo estando a bordo da embarcação há mais de uma semana. Portanto, pelo que eu entendi, a Fat Tuna adotou esta técnica e passou o conhecimento às frotas de pescadores que trabalham com a empresa. Portanto, a pergunta que eu te faço é, para além da implementação desta técnica japonesa Ikijimi nas embarcações da vossa cadeia de fornecimento, que outros fatores vos tornam diferentes de todos os outros serviços de fornecimento de peixe disponíveis no mercado? Começa logo pela arte de captura. Nós temos várias artes possíveis para pescar.
Existem artes que nós não concordamos, nomeadamente redes. Redes é uma arte que tem muito bycatch, o que significa que captura outras espécies que não eram previstas serem capturadas e, portanto, estamos a extrair peixe do mar que não vai ser trabalhado. Cria muita poluição, as redes ficam presas nas baixas e poluem e afasta depois novos peixes para ali. E, acima de tudo, o peixe morre debaixo de água não por asfixia, mas morre debaixo de água devido ao stress. E, portanto, quando vamos filtrar um peixe que morreu de stress e está carregado de ácido lático, a sua carne fica mole e a carne começa-se a abrir. E, portanto, se nós formos mandar aquele peixe para cima de uma grelha no nosso quintal, grelhar o peixe e comer ali, a coisa passa. Agora, se formos entregar isto a um chefe de estrela Michelin para ele filtrar e servir um prato de 300 euros, já não passa. E, portanto, isto são artes extremamente extrativas. Nós temos uma série de peixes que vêm desovar à costa e esses peixes pequeninos, quando querem voltar para o seu habitat de 80 metros ou 120 metros do comum, são capturados nestas redes e são altamente desvalorizados. E, portanto, é uma arte errada. Nós gostamos de artes que sejam, tudo o que seja sentir o peixe a morder o anzol e capturá-lo rapidamente. Portanto, este é o primeiro passo, é escolher a embarcação, perceber quem é o mestre de tratar, perceber como é que ele trata o peixe. Se ele, quando tira o peixe do anzol, manda o peixe para o chão do barco ou mete o peixe dentro de um tanque grande com água do mar e gelo para o arrefecer. Portanto, são estas as grandes diferenças, é feito no mar. Eu, quando trabalhei para a L'Oréal profissional no Algarve, uma das minhas missões era o lançamento do Inoa, que era uma coloração para o cabelo que não continha amoníaco, e na formação eles disseram que se o cabelo não tem a capacidade de se curar ele próprio, a única possibilidade que há, se houver um cabelo estragado, é esperar que ele cresça, ou seja, rapar a cabeça e esperar que cresça cabelo novo. Nós não conseguimos salvar aquele cabelo. A mesma coisa se passa com o pescado. A partir do momento em que o peixe entra na lota, o comprador só controla o processo da qualidade do peixe da lota para a frente, mas o mal já foi feito na parte da captura. Exatamente. Eu diria que aqui o aspecto mais relevante da FETUNA é arregaçar as mangas e ir controlar o processo entre a captura e a entrada da lota. E esse torna-se um dos vossos fatores de diferenciação. Olha, eu vi um vídeo no website Açoriana Ocidental onde tu mencionas o seguinte: valorizar o pescado através de contrato de venda direta entre a Lota Açores, a Associação de Pescadores, mestres de embarcação e a FATUNA, onde definem a espécie a ser capturada, o calibre e o valor a pagar ao pescador. De que forma, fazia-te esta pergunta, o vosso contrato, ou este tipo de contrato quadripartido, portanto entre 4 entidades, vos traz valor acrescentado ou contribui para o vosso posicionamento no mercado? Qual é que é a importância do contrato para nós? É imensa, porque nos permite dar formação ao pescador e o pescador trazer um peixe com qualidade e esse peixe não ir parar a um tapete para depois ser leiloado, não é? Portanto, nós queremos garantir que somos nós que compramos aquele peixe. E, portanto, fazemos um contrato com o pescador, identificamos a espécie, combinamos os dias, combinamos o preço, o pescador vai para o mar e quando está a meia hora do porto, liga para nós pegamos a nossa carrinha, vamos ao porto, o peixe é descarregado pela lota, a lota pesa o peixe e carrega o peixe na nossa carrinha, pagamos os impostos, as taxas e temos o nosso pescado e podemos fazer isto a qualquer hora do dia. Olha, os vossos produtos vêm com o selo Marca Açores, que é uma certificação criada pelo Governo dos Açores para identificar e valorizar produtos e serviços originários da região autónoma dos Açores. Fazia-te a seguinte pergunta: este selo contribui de que forma para os fatores de vantagem competitiva da empresa e para os resultados do negócio? Portanto, ajuda-vos a quê? A vender mais produto, a vender mais rápido, a vender por um preço mais elevado, uma mistura de todos ou algum outro fator? Eu diria uma mistura de todos. Nomeadamente também a FETUNA também ajuda a contribuir para a imagem de marca do próprio selo da marca Açores. Portanto, é uma pescadinha de rabo na boca saudável para todos nós. Existem aqui vários negócios muito interessantes nos Açores. A ideia de criar a marca Açores é uma ideia muito boa e pronto, e somos a favor disso. Se nós não tivéssemos o símbolo da marca Açores, nós tínhamos o nosso negócio igual ao que temos hoje, não dizia mudar nada, mas identificamos com o conceito e gostamos de contribuir também para o sucesso da marca Açores. Ok. Em relação à propriedade intelectual, vocês têm alguma propriedade intelectual registada para o vosso negócio e, se sim, se está a ser de alguma forma monetizada? Não só não temos, como aquilo que nós fazemos que achamos que é bem feito,
incentivamos os outros a fazer, porque nós tivemos aqui uma dificuldade muito grande no arranque, com a história do Wikijim, onde tivemos que dar formação ao pescador do que era o Wikijim. E assim, quando finalmente começámos a receber Wikijim e anunciámos ao mercado, nós temos Wikijim, o mercado não sabia o que era o Wikijim. Então tivemos que voltar a perder tempo e dinheiro a dar formação ao mercado do que era o Wikijim. Portanto, foi uma luta muito difícil. Portanto, nós somos a favor das boas práticas à volta do setor do pescado para que toda a gente consiga usufruir disto e possamos todos crescer com mais sustentabilidade. Muito bem. Olha, clientes, como é que vocês conquistaram e se puderes partilhar, quem é que foi o vosso primeiro cliente? Foi um hotel, um restaurante, um chefe, um cliente privado? O primeiro cliente, não me recordo muito bem, eventualmente poderá ter sido o antigo Bonsai na Rua da Rosa, que infelizmente já fechou, mas que foi um dos primeiros japoneses de referência em Lisboa. E isto depois também nos permitiu abrir portas para entrar noutros japoneses, Aron Sushi, o Kampai, o Goju, o Kanazawa, e pronto. Eventualmente terá sido o Bonsai. Olha, e se te lembrares, Afonso, quantos clientes é que vocês conseguiram no primeiro ano e quantos clientes é que vocês gerem hoje? Nós tínhamos, não sei, à volta no primeiro ano, devíamos ter 20 ou 30 NIFs no nosso sistema de faturação. Nós hoje temos acima de 12 mil NIFs que nos compram com regularidade. Portanto, foi um crescimento bastante grande. Obviamente que o cliente particular tem um peso grande aqui também. Ok. Olha, e o vosso pescado chega a chefes e restaurantes com estrela Michelin e de luxo, tais como o 50 Seconds em Lisboa, o Mactam Marasategui ou o Novo Lopo de Alexandre Silva. Qual é o impacto ou resultado para o negócio de vocês terem clientes ou chefes ou restaurantes de luxo e com estrelas Michelin, em termos de, por exemplo, volume de negócios, faturação, notoriedade ou outros KPIs que vocês usam para medir o impacto deste tipo de clientela no vosso negócio? A nível de notoriedade, muitíssima. Nós somos muito bem vistos no mercado. A nível de imagem, devemos ser líderes. A nível de faturação, eventualmente não. Portanto, uma coisa é nós sermos os melhores, temos o melhor peixe, mas é muito difícil alcançar este marco de o melhor de todos, a nível da qualidade, porque nós temos que não comprar peixe amanhã, porque amanhã o peixe não está bom. Pois. E isso traz-nos desafios financeiros. Não é? Portanto, não é fácil arregaçar as mangas e dizer eu quero aproveitar este nicho de mercado. Porque, pronto, exatamente por causa disso. Olha, para os produtos, e neste caso o pescado que vocês vendem, quais são os fatores que influenciam a metodologia para vocês definirem os preços dos vossos produtos, ou neste caso do pescado? É baseado em quê? É no custo de produção, em produtos comparáveis, no valor entregue ao cliente ou numa outra metodologia? Nós temos margens definidas e margens mínimas definidas, que abaixo disso estamos a perder dinheiro e, portanto, obviamente temos que estar positivos. E depois também tem a ver com o produto que temos em mão e com preços de mercado, mas não existe aqui a possibilidade de ter aqui grandes discrepâncias de valores de mercado, porque somos muitos a comprar e somos muitos a vender. E, portanto, nós também não queremos queimar a relação com os nossos clientes. Isto não é uma venda de um dia, não é uma venda de um automóvel que só vai ser vendido outra vez outro daqui a 8 anos ou 12 anos. Nós queremos vender todos os dias. E, portanto, respeitamos e às vezes até podemos ter acesso a peixe mais em conta e nós refletimos isso no preço de venda, para que os nossos clientes também possam usufruir dessa baixa de preço. Em termos de capitais e receitas, fazia-te 2 perguntas. Quanto capital foi necessário para o lançamento da empresa, se te lembras, e se vocês usaram capital próprio ou financiamento externo? Eu acho que na altura foi à volta de 600 e tal mil euros. Nós usámos à volta de 300 mil euros nossos. E usámos financiamento da banca e concorremos a um fundo europeu e conseguimos apoio em 200 e tal mil euros a fundo perdido, que depois obviamente foi reinvestido na empresa. Tivemos aqui se calhar 3 ou 4 anos bastante difíceis, porque apostar nesta história da qualidade, volto a referir, não é desafiante. Claro. Olha, e para manterem a operação em funcionamento, portanto, onde é que tu vês os maiores custos? É em custos fixos, é em equipamento, é em IT, é em pessoas, na logística? Onde é que os vês? Os maiores custos é na compra do peixe e no transporte aéreo,
Nós depois também temos aqui algum custo na parte laboral, porque nós oferecemos um trabalho minucioso e oferecemos embalamento em vácuo. E, portanto, uma coisa é pegar em 300 kg de peixe, arrumar numa caixa e mandar de avião. Outra coisa é pegar em 300 kg de peixe e tirar a espinha, cortar em filete, em postos, escalar a cabeça, sei lá, tirar-lhe o saco da tinta da lula. E, portanto, isto exige aqui muitas horas de mão de obra. E depois da parte da distribuição, a parte da frota automóvel também é pesada. Nós estamos aqui a fazer uma migração há 1 ano e meio para cá para a frota elétrica e aconselho vivamente a fazerem o mesmo. Porque de facto estamos aqui com poupanças muito grandes. Olha, a nível de combustão, a nível da manutenção e até mesmo a nível do conforto, de qualidade dos nossos transportistas, motoristas que adoram, aqui não faz barulho nenhum, super confortável, portanto recomendo vivamente. Ok. Olha, a nível de volume de negócios, como é que este tem crescido ano após ano para a vossa empresa? Se considerando, vamos ver os últimos 3 anos, 2 anos. Nós andamos na casa dos 3 milhões de euros de faturação. E temos sensivelmente 1,5 milhão de euros de faturação daquilo que nós chamamos que é o peixe de fundo. Portanto, são estes peixes todos que estivemos a falar até agora e a falar dos restaurantes, das entregas ao domicílio. E depois temos mais ou menos 1,5 milhão de euros faturados nos atuns para exportação e estes sim, todos eles com a qualidade Ikijimi. E, portanto, a parte da venda do atum é uma parte importante para nós. Nós temos a nossa base do negócio montada no cliente particular e nestes restaurantes todos. Não temos clientes grandes, portanto, se alguém deixar de pagar ou se alguém fechar portas, não vai mexer connosco. É uma vantagem esta base de clientes. Dá-nos muito trabalho e não ganhamos muito dinheiro. E depois temos a parte dos atuns, que são sazonais. Há anos em que aparecem mais, há anos que aparecem menos. Depois há a questão política das cotas, como é que isto vai ser distribuído ou não. E, portanto, é sempre aqui, eu diria que é a cereja do bolo. Quando temos um bom ano de atum, as coisas correm-nos muito bem financeiramente. Trabalhamos que nem loucos, porque temos que manter todo o outro negócio que já está montado. E, portanto, eventualmente até poderíamos ponderar esquecer as carrinhas, esquecer os cortadores, esquecer os vagos, esquecer aquilo tudo e ficarmos só no atum quando há, a gente trabalha e recebe. Quando não há, também não estamos com uma estrutura, temos uma estrutura mais leve. E pronto, eu diria que o negócio, assim, abertamente partilhar com o mundo será este. Muito bem. Olha, em relação a marketing, portanto, estratégia de marketing para clientes existentes ou novos clientes, se te lembrares ou o que te lembrares, qual foi a campanha de marketing mais bem sucedida no que respeita a resultados obtidos? Eu passo a palavra, não sei se entra nessa categoria, mas foi extremamente importante para nós. O trabalho de arranque foi muito difícil, mas às tantas, ao fim de 3, 4 anos, começou a ficar o nome Fat Tuna como uma empresa de referência. E, portanto, sempre que abria um restaurante novo, o restaurante ligava para nós e dizia, olha, foi-nos aconselhado pelo chefe tal e tal, nós gostaríamos de perceber como é que podemos trabalhar juntos. Portanto, isso trouxe-nos imensos clientes. Depois, a parte de press releases, de situações como hoje, estamos aqui com uma entrevista com a Rádio Belém, todas estas situações nós temos sempre picos de entrada de novos clientes, sempre que há esta comunicação da marca. Nós não sentimos uma grande necessidade, as redes sociais também é importante, mas nós não sentimos uma grande necessidade de procurar investimentos em publicidade ou marketing para a angariação de novos clientes, porque o nosso trabalho é junto aos fornecedores, é junto aos pescadores. Nós não conseguimos estar a abrir a porta de todos os clientes que nos batem à porta, porque não vamos ter pescado para servir da qualidade que nós queremos trabalhar, não vamos ter pescado para todos. De vez em quando há muito, mas o cliente quer um serviço de todos os dias, não é? Não pode ser só de vez em quando. E o passo à palavra é dos serviços, das campanhas de marketing mais eficazes e menos dispendiosas, não é? Portanto, desde que vocês sirvam bem os clientes existentes, eles vão-vos recomendar e referenciar a futuros clientes. Olha, em relação aos fundadores da Fat Tuna, quem são os diretores atuais? E quem fundou a empresa contigo? Foi o João Melo e eu, somos os dois, e somos os únicos sócios atualmente também. Estamos praticamente 50-50 um com o outro. E pronto, e somos nós. Okay. E fomos nós que abrimos o negócio dos Ouros
e portanto estamos juntos já há alguns anos. Já há algum tempo. Olha, em relação a empregados e pessoas ou colaboradores que a empresa tem, podes-nos dar um número ou um número aproximado e mais ou menos as funções que eles desempenham, embora acredite que eles façam muito multitask? Sim, isso é uma pergunta interessante, porque eu sei que uma das missões da tua entrevista de hoje é também ajudar aqui a pessoas novas que queiram desenvolver ideias. Uhum. Nós temos de estar constantemente a adaptar-nos à realidade. Para tu teres uma noção, nós antes do Covid éramos 9 colaboradores. Uhum. Depois do Covid éramos 27 colaboradores. Uau. Depois de termos investido em software, para passar todos os processos da fábrica para o software e ser uma coisa que não falha e super rápida, descemos para 12 colaboradores. E nós neste momento somos 17 colaboradores. Isto num espaço de 6 anos. Uhum. E, portanto, é muito difícil para o gestor ter que contratar tanta gente, ter que despedir ou largar tanta gente, mas é um trabalho importante porque nós temos que nos adaptar à realidade do mercado. Uhum. A nível das posições, nós temos 3 administrativas que fazem trabalho, todas elas sabem fazer, elas têm responsabilidades específicas, mas todas elas têm que ter a capacidade de rotação. Portanto, se alguma está doente ou vai de férias, a outra tem que fazer as suas funções. Uhum. E elas, as 3, têm um perfil mais contabilístico, a outra tem um perfil mais comercial, a outra tem um perfil mais para as exportações. Depois temos 5 cortadores, Uhum. que são quem lida com o peixe, que fazem os transportes a nível regional da lota para a fábrica, da fábrica para o aeroporto. Nós vendemos pouco a nível regional, por opção própria. E depois temos os nossos motoristas, que estão no Porto, que estão em Lisboa, e basicamente é isso. Depois temos o João, o meu sócio, que está em Lisboa, responsável pela parte comercial e responsável pela parte da distribuição, e temos-me a mim, aqui em São Miguel, em Rabo de Peixe, responsável por gerir a fábrica e responsável por manter a relação com os nossos pescadores. Muito bem. Vocês atualmente servem Portugal continental, Espanha, Áustria, Angola e creio que iniciaram a exportação para os Estados Unidos. Como é que tu vês a Fatuna no futuro? Vêem-se a expandir para outros verticais, portanto, outros tipos de pescado, outros nichos de mercado? Vêem-se a servir mais ou melhor os verticais ou os clientes que já vendem? Vendem-se servir clientes em novas geografias, portanto, vender para outros países? Uma mistura destas 3 opções ou outra opção que aches que seja importante para o futuro da empresa? Sim, eu ao longo da entrevista de hoje, da nossa conversa, tenho falado sempre no fornecedor. E o segredo do negócio está no fornecedor. Uhum. E, portanto, de 1,5 milhão de euros de faturação do peixe de fundo, há pouco mais conseguimos fazer aí. Temos aqui margens para melhoria, se calhar de 30% a 40%, ou eventualmente mais qualquer coisa. A nível da parte do atum, dos outros 50% das vendas, nós só estamos a trabalhar uma pequena cota que os Açores têm para trabalhar o ano inteiro. E, portanto, aqui esta parte do atum, acredito que é uma parte importante para o futuro da Fatuna. Muito bem. Afonso, passando daqui para uma parte mais, num contexto mais pessoal, tendo em conta toda a tua experiência profissional, liderança. O que é que significa para ti liderar e como é que o teu estilo de liderança evoluiu ao longo dos anos? Uma pergunta difícil. Eu tenho que pôr a palavra paixão e, se calhar, amor pelo negócio aqui na parte da liderança. Porque nós, para liderar, temos que dar o exemplo. E para dar o exemplo, temos que acreditar naquilo que estamos a fazer. Todos nós temos muitos trabalhos que muitas vezes são difíceis, mas nós temos que ter a capacidade de aprender a gostar daquilo que fazemos. E quando nós trabalhamos com gosto, cansa muito menos. E é contagioso para as pessoas que estão à nossa volta ver essa energia. Portanto, para ser líder, há N livros que falam sobre isso. Eu não irei falar sobre essas características de líder. Eu acho que nós temos que servir dando o exemplo. Obviamente que é importante. Eu fiz todos os processos desta fábrica, eu já os fiz, sei os fazer a todos e portanto, tem sido uma componente importante da minha liderança aqui na fábrica. Portanto, uma liderança, por exemplo, uma liderança ativa. Afonso, obrigado por ter estado connosco neste episódio dos Mestres do Negócio. Muito gosto. Gostei muito, Pedro. Até breve.
Obrigado nós. Num próximo episódio continuaremos as conversas com inovadores, líderes e empreendedores que, através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança, se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Obrigado por terem estado connosco e até ao próximo episódio. Ouça este programa sexta-feira às 10 horas, com repetição na segunda-feira às 15 horas. Mestre do Negócio, um programa de Pedro Eloy na Rádio Freguesia de Belém. Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.